Gente, olá, olá, olá. Vamos aqui agora dar uma olhadinha aqui na Constituição Brasileira, é assunto que também cai no concurso da Guarda de Marechal Deodoro, está previsto no edital. E o início da Constituição tem alguns artigos que normalmente, se a banca quiser fazer pegadinha, ela faz com esses artigos brincando, brincando. A gente vai, por exemplo, falar de princípios, a gente vai falar de fundamentos e a gente vai falar de objetivos da República Brasileira. Então, esses três conceitos, muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, dependendo do concurso, as bancas misturam, por exemplo, misturam um pouco dos objetivos com um pouco dos fundamentos da República, ou pergunta sobre fundamentos da República e bota os princípios lá nas assertivas. Enfim, como a gente está estudando para um concurso municipal e que se pede muito a literalidade do texto legal, incluindo aí o texto constitucional, a gente precisa, além de estudar e tentar entender o que esses conceitos, quais são os direitos, quais são as garantias constitucionais, tudo isso a gente precisa entender, entender para esse e para outros concursos. Porém, como a gente vai fazer? Estamos nessa luta pela aprovação no concurso de guarda municipal e tendo certo que as bancas de concursos municipais vão muito em cima da letra seca da lei e tendo em conta que a Copeve em muitas oportunidades já fez questões nesse sentido muito da literalidade da lei, eu acho de extrema importância a gente dar uma olhada no texto da lei, como é que está lá. Não só aprender, não só, digamos assim, entre aspas, interpretar a Constituição, interpretar o texto constitucional, a gente vai, na verdade, conhecê-lo, lê-lo, ler esse texto, para a gente ter uma familiaridade com as palavras, com a construção dos artigos da Constituição. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que ser decoreba, sabe? Isso não é o objetivo. Mas para esse tipo de concurso que cobra muito a literalidade da lei, e são muitos concursos municipais, são muito voltados para isso na parte de legislação, eu acho extremamente válido a gente olhar e tentar ler e reler esses assuntos, essa parte da lei desse jeito mesmo. Então, acho que a gente vai lendo, fazendo umas observações, mas lendo também. Eu aconselho que você leia os artigos da Constituição. No edital está do 5º ao 11, aí depois está do 18 ao 31, se não me engano, depois vai para o 37, se não me engano, ao 41. Tenho que olhar no. Mas essa é a ideia. A gente vai ver garantias, direitos fundamentais e tudo mais. Sobe lá para a repartição de competência, a estrutura administrativa dos entes da federação. Depois a gente vai para a administração pública, lá para o artigo 37. Está tudo, no edital. A gente vê os artigos e começa a lê-los diariamente. Eu acho isso válido, acho isso importante para esse concurso, sabe? Então vamos lá. A gente vai começar pelo título 1, que é o dos princípios fundamentais da República Brasileira, que diz no artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Veja, primeiro artigo são os artigos dos fundamentos. Quantos fundamentos a República Brasileira tem? Cinco fundamentos. Vamos ver aqui. Olha o inciso 1. A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político. São 5. Veja que todos eles são substantivos. Quando a gente chegar Quando a gente chegar nos objetivos da República, a gente já vê que não são substantivos, vão ser verbos, que são substantivos.
Isso ajuda em quê? Saber que são substantivos ou que são verbos. Ajuda na hora que você estiver fazendo a questão e tiver a dúvida, isso aqui, meu Deus, eu já li isso aqui, eu estava lendo a Constituição e era essa a palavra, ou era essa a expressão, era essa a frase, era isso o enunciado. Então, o que é isso? Bom, aí eu penso, nossa, os fundamentos da República são substantivos. Aqui não aparece em forma de substantivos, então não deve ser, não deve ser, ok? Então vamos lá, são esses cinco fundamentos da República. Veja aqui, ó. Isso aqui a gente tem que ler. Eu aqui não vou ler todos para você, não vou ficar apenas lendo, né? Mas você vai em casa ler tudo isso. Tudo isso. Criar um hábito de leitura dessa parte. Não basta ler, você vai resolver questões também. Você vai ver videoaula também. Você vai ler uma apostila, um livro que trate do assunto. Tempo, até o concurso a gente tem. Não sei se você tem tempo, porque a gente trabalha, tem muitas atividades, né? Mas nunca mais vai existir um concurso como esse de Marechal Deodoro, vou logo exagerar, nunca mais vai haver, que dá 5, 6 meses para a gente estudar depois do edital. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então, a Constituição brasileira diz que o poder vem do povo. Quem é o titular, quem é o dono do poder no Brasil? O povo. O povo. E não são os deputados, não são os senadores. Não, não são. Não são. Quem exerce o poder, a Constituição diz, quem exerce o poder no Brasil, o poder vem de quem? Do povo. Todo o poder vem do povo. Todo o poder vem do povo. Se nossos representantes não reconhecem isso, eles estão deixando de cumprir a função para a qual foram eleitos. Então, o povo exerce o poder. O povo exerce o poder de que jeito? Por meio de representantes eleitos, por meio de deputados, senadores, prefeitos, vereadores, toda a classe política. Ou diretamente nos termos da Constituição. O que quer dizer esse ou diretamente nos termos da Constituição? É que por meio de plebiscito, por meio de iniciativa popular, por meio da ação popular, o povo diretamente, sem necessitar da intermediação dos nossos representantes políticos, o povo exerce o poder no Brasil. Então, quando a gente tem esses instrumentos, a gente faz uso desses instrumentos, a gente está exercendo o poder diretamente, sem necessitar dos representantes. Então, o Brasil é uma república que a gente é representado, né? A gente é uma democracia representativa, mas a gente também faz democracia direta. Então, as duas coisas convivem. Okay? Claro que a maioria das situações em que o povo exerce o poder é por meio dos seus representantes, que nem sempre permite que o povo exerça, né, corretamente, já que nem sempre eles representam efetivamente o povo. Mas isso é outra história. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o judiciário e o executivo. Então, os poderes da União, veja que esse artigo 2º, ele fala só da União, né, os poderes da União, ele não está falando dos municípios nem dos estados, mas a gente sabe que no município e nos estados também tem esses dois poderes aqui. Só não tem esse daqui nos municípios. Nos estados até tem, mas nos municípios não. Nos municípios não tem o judiciário, como você sabe. Mas esse artigo está falando da União, do ente federal, O Brasil, ele tem o ente federal, que é a União, ele tem o ente regional, que são os estados, e ele tem o ente local, que são os municípios.
Artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Olha só, o que foi que eu disse agora há pouco? Foi o que eu disse. Verbos. Voltando aqui, os fundamentos da República, substantivos. Os objetivos, verbos. Então, inciso 1º, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Veja que são todos verbos. Leitura obrigatória. Leitura obrigatória. Artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Princípios que regem a República Federativa no âmbito internacional. Internacional. Então, independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os Estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político. Veja aqui que os princípios das relações internacionais são também substantivos. Substantivos. Então, os princípios das relações internacionais da República Federativa do Brasil são iniciados por substantivos, os fundamentos também por substantivos e os objetivos por verbos. Isso aqui é só dica, mas aqui você vai ter que estudar cada um. Independência nacional quer dizer que cada país tem sua independência. O Brasil não se mete em assunto dos outros países. O Brasil não tem nada a ver com Venezuela, não vai se meter com assuntos de Venezuela, nem de Estados Unidos, nem de China, nem de nada. O Brasil respeita a independência nacional. Prevalência dos direitos humanos, direitos do ser humano. Os direitos do ser humano, o Brasil, nas suas relações internacionais, sempre estará buscando garantir os direitos da pessoa humana, de qualquer ser humano. Autodeterminação dos povos, então cada povo se determina da forma que entende, né? A mesma ideia da independência nacional, basicamente. Não intervenção, também complementa essa ideia. O Brasil não intervém, não vai intervir em Venezuela, nem aceita que Venezuela intervenha aqui, nem vai intervir nos Estados Unidos, nem aceita que Estados Unidos intervenha aqui. Essa é a ideia. Igualdade entre os Estados. Quer dizer igualdade entre os Estados? É que não existe país, vamos chamar de país. Aqui fala de Estados, tecnicamente Estados, mas para todos entenderem, nenhum país é considerado superior ao outro. Nenhum país é considerado superior ao outro. Todos os países, perante a comunidade internacional, o direito internacional, são iguais. Todos os países são iguais, têm os mesmos direitos no direito internacional. Defesa da paz, né? Defesa da paz, ou seja, não há guerra. O Brasil é um país que prima pela paz, então o Brasil, a Constituição brasileira não coloca o Brasil como país belicoso. O Brasil é um país que nas relações internacionais busca a paz. Solução pacífica dos conflitos, né? Defesa da paz e solução pacífica dos conflitos se complementam. Repúdio ao terrorismo e ao racismo, isso aqui é importante. Se você vai estudando, quando você chega, por exemplo, lá no artigo 5º, você vê o quanto isso aqui é importante, que a própria Constituição torna isso aqui crime, tanto o racismo quanto o terrorismo. Não espera que o Código Penal faça, não. A própria Constituição já faz. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, então, cooperação em todos os sentidos, inclusive científica,
científica. Concessão de asilo político. O Brasil é um país que recebe pessoas que vêm de outros países com problemas políticos, né, de perseguição política. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. O que é isso aqui? Mercosul. A ideia do Mercosul. Não quer dizer que aqui foi criado o Mercosul, não. O Mercosul não foi criado por essa norma. Mas foi autorizado, né? Foi autorizado que o Brasil se integre econômica, política, socialmente e culturalmente com outros países da comunidade da América Latina. Então aqui tem o Mercosul, mas pode ter pode formar blocos com México, Guatemala, Colômbia, enfim, América Latina. Esses são os dizeres da nossa Constituição. Então vamos parar por aqui para não ficar longo o vídeo. Em seguida a gente vai para o título 2, que já é lá a parte dos direitos e deveres individuais e coletivos. Já no edital está marcado lá separadinho. A gente vai do 1 ao 4. Em outro momento, lá no próprio edital já separa o 5º ao 11 e depois faz mais outros bloquinhos no próprio edital, e a gente também vai fazer aqui para não ficar longo, para ficar bom de estudar, tá bom? Não deixe de ler essa parte da Constituição brasileira, não deixe, ok? Até mais.